Seja bem-vinda também. A sua pergunta primeira para o João Marcos, por favor. Obrigada, Zé. Bom, João Marcos, acho que para começar a gente pode falar da fundação do município, né? Como ocorreu, como que foi fundado, quem eram os personagens desse momento aí. Tá. Campinas, basicamente, ela partiu do instante onde os bandeirantes que saíam do Planalto de Piratininga, que é hoje a cidade de São Paulo, eles se dirigiam para o Goiás e Mato Grosso e tinha o caminho que passava por essa região. Eles passavam por aqui e caminhavam até Mojimirim. Então nós tínhamos, em 1720, quando teve esses caminhos, iniciaram por volta de 1720, 1730, que eles seguiam nesses caminhos e aqui tinha as paragens dos tropeiros, que nós tínhamos 3 paragens aqui que eles chamavam de campinhos, que eram exatamente as Campinas que tínhamos aqui. Nós tínhamos no Largo do Pará, nós tínhamos também o Largo de Santa Cruz, onde anda na Major Solon, que hoje é a Praça 15 de Novembro, e também no Largo do Carmo. Então, eram os 3 pontos de paragem dos tropeiros. Então, basicamente, foi os bandeirantes que, passando por aqui, tinham os pontos de paragem e começaram a fazer esse trabalho de colocação. O nome Largo do Pará tem alguma coisa a ver com paragem? Não, não. É homenagem ao Estado mesmo, do né? Pará. Então, nessa época não chamava Largo do Pará. Não, tinha outros nomes. Tinha outros nomes. Né? Então, na verdade, nem tinha nome, né? Nem tinha. Então, porque, na verdade, era um descampado, onde não existia nada, só existia realmente o largo onde os tropeiros paravam, basicamente. E aí, esse era um mundo, né, primário. Quando é que a civilização começou a chegar? Quando é que Campinas começou a chegar? E, aliás, que nome tinha Campinas? Era esse nome mesmo, não, desde sempre? Não, na verdade, ele teve o nome de Campinhos de Mato Grosso. Campinhos? Campinhos. Aí depois ele passou a ter Campinas do Mato Grosso e bairro do Mato Grosso também. E só em 1842 que ele foi guindado à cidade. Aí passou a se chamar Campinas. Vamos dizer assim, a colonização, a fundação, na verdade, foi a mando de Portugal, onde o governador da época, que era Dom Luiz Antônio Mourão, ele designou Francisco Barreto Leme do Prado a vir a ser o fundador de Campinas. Tanto é que o Francisco Barreto Leme, a rua Barreto Leme, chegou em Campinas em 1739. De 39 a 44, a família dele chegou em Campinas. Então, o que aconteceu? Foi exatamente aí que teve a grande confusão da fundação de Campinas. Porque em 1939, teve uma comemoração dos 200 anos de Campinas. Então, foi feito todo um evento, inclusive o governador era Adhemar de Barros, ele esteve aqui presente, e fizeram uma homenagem, fizeram um evento, uma exposição, inclusive. Então, houve essa confusão. Mas, oficialmente, Dom Luiz, o nosso quarto morgado de Mateus, que era um título nobiliário português, o que ele fez? Ele designou, em 1774, a Francisco Barreto Leme como sendo o fundador e administrador dessa cidade. Mas em 69, né? Não, 39. Em 39. Ele veio para Campinas. Ele veio para Campinas. E começaram a associar essa vinda dele para cá à fundação da cidade. Ele comprou a fazenda do Taquaral, que é onde fica hoje o Lago do Café, exatamente ali ao lado da lagoa. Ele comprou aquela fazenda Taquaral e começou a residir ali. Mas não fundou a cidade? Não, porque, na verdade, em 1765, quando entrou o governador, né, tinha um outro nome na época, o Luiz Antônio Mourão, o Dom Luiz Antônio Mourão, ele passou a designar como sendo o fundador da cidade. Então ele disse o seguinte, então para quê? Para poder estender o poder de Portugal sobre as terras. Barreto Leme veio aqui e comprou uma fazenda, era um fazendeiro, Os ricos tinham fazenda, mas fora fazendeiro, por que ele foi escolhido por Portugal para fundar Campinas? Ele tinha alguma outra virtude, alguma outra formação? Os contatos que ele tinha, né, na época, né? Então, contatos que ele tinha na época, então ele veio basicamente nessa linha. Tá. Gabriela. Em relação aos símbolos municipais que a gente falou antes, a bandeira de Campinas, quais são os significados? A bandeira de Campinas, ela é branca e tendo no símbolo em azul, basicamente com o fênix em sua bandeira. Tá?
O brasão em si, a bandeira, vamos dizer basicamente primeiro, ela foi criada por Ricardo Grumbenton Daut, que é a rua Dr. Ricardo. Ele era um vereador na época, também era um médico na época. Ele criou a bandeira. E essa bandeira foi criada em 1889. Exatamente na época que nós tivemos a primeira epidemia de febre amarela em Campinas. Que, por sinal, o mesmo vetor dela é o Aedes aegypti, hoje da dengue. Era o mesmo. Então, essa fênix, que também está no brasão de Campinas, ela ressurgiu das cinzas, porque nós tivemos, em 1879, 90, 91, 92, tivemos várias epidemias de febre amarela. E dizimou um terço da população de Campinas. Aliás, nós temos a Praça Imprensa Fluminense, que é o centro de convivência, sim, né? Também em função do que a imprensa do Rio de Janeiro fez para ajudar Campinas. Não sei se foi exatamente nessa época, né? Foi nessa época. Foi terrível essa época. Exatamente. Então... Agora, quando é que Campinas deixou de ser assim, um centro cafeeiro, um centro açucareiro, e passou a ter outras coisas, um comércio, uma indústria, enfim? Quando é que houve essa mudança econômica? Foi exatamente na época vamos dizer assim, um pouco da Revolução Industrial. Campinas estava muito ligado com eventos da Inglaterra. Então, nós tivemos muitos ingleses aqui também, vindo para a região. E não só ingleses, como também na questão do café, nós tivemos muitos imigrantes, inclusive, vindo da Alemanha, da Itália, Portugal. Tanto é que meus avós, por parte de pais, vieram da Itália em 1888. 16 de maio de 1888, 3 dias após a libertação dos escravos, eles chegaram aqui no Brasil. Então, foi nessa época que começou o desenvolvimento, basicamente, não só agrícola, mas um pouco mais avançado em tecnologia da época. Entendi. Gabi? Em relação, você falou dos escravos aí, que em Campinas a gente teve... Você tem, assim, não sei se você tem esse número, por quanto tempo a gente teve... Não, nós fomos a última cidade do Brasil a libertar os escravos. Porém, tem um detalhe importante. O Visconde de Indaiatuba, que é, obviamente, a praça e também a cidade de Indaiatuba, ele por volta de 1865, 67, os escravos dele já não eram mais escravos, ele trabalhava com os escravos, mão de obra paga, inclusive. Então, ele foi um dos pioneiros nisso daí. Então, existe essa controvérsia. Ele foi um dos pioneiros a libertar os escravos e nossa cidade de Campinas foi a última a libertar os escravos dentro da libertação da escravatura. Que nós lamentamos muito, né? Infelizmente. Isso acabou acontecendo e jamais poderá acontecer. Campinas, quando foi fundada, que cidades nós tínhamos aqui no estado de São Paulo, além da capital? Sim, nós dependíamos de Jundiaí. Jundiaí. Nós fazíamos parte de Jundiaí e Mojimirim. Tanto é que quando os bandeirantes saíam de São Paulo, eles passavam por Jundiaí e vinham para Mojimirim, para ir para o Mato Grosso e Goiás. Eram cidades que já existiam? Já existiam. Mojimirim, inclusive, já existia? Tanto é que em 1772, quando nós, vamos dizer assim, foi criada a capela ali no Largo do Carmo, teve que pedir autorização para a igreja de Jundiaí, porque nós pertencíamos à paróquia de Jundiaí, e nós tivemos que pedir autorização para Jundiaí para poder fazer uma igreja aqui em Campinas. Esta pouca gente sabia, hein? Vou até fazer um intervalinho aqui, a gente continua conversando já com o memorialista João Marcos Fantinatti a respeito dos 240 anos que Campinas festeja, comemora, neste dia 14. Voltamos já.